por trazer a mensagem hoje. É sempre uma grande alegria e uma bênção compartilhar a palavra do Senhor. E eu espero que juntos nós possamos ser edificados essa manhã. Amém? Então, o texto, objeto de nosso estudo hoje, é Mateus 13, do 1 ao 23. Vamos abrir Mateus 13, do 1 ao 23. Só para nós entendermos hoje o que nós vamos trabalhar. Irmãos, pode colocar a projeção, slide 1, por gentileza? Então, qual é o objetivo do nosso estudo hoje? O objetivo hoje do nosso estudo é percorrer todos os versículos aqui que nós falamos de Mateus 13, do 1 ao 23, de modo a responder as seguintes indagações. O que são parábolas? Por que Jesus ele fazia o uso de parábolas? O que estava por trás desse ensinamento, dessa metodologia de Jesus? Nosso objetivo também é estudar hoje a parábola do semeador, visto que ela é considerada uma parábola muito relevante. Lá em Marcos 4:13, o próprio Jesus diz: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Então, para muitos, essa parábola da semeadura, ela é considerada como uma chave para o entendimento das demais. E também, nosso objetivo nessa manhã é entender por que uma mesma mensagem, por que um mesmo sermão, ele é capaz de impactar de forma tão diferente as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas ouvem um sermão, têm as suas vidas transformadas e outras demonstram com tamanha insensibilidade a essa palavra. Então, é o nosso objetivo hoje. E também, ao final, ao trabalhar a parábola da semeadura, identificar qual solo nós temos sido hoje e trazer uma aplicação prática dessa palavra para as nossas vidas. Amém? Então, eu lerei, nesse momento inicial, os versículos, do 1 ao 23, mas depois nós teremos vários outros, e eu conto com a participação de vocês ao longo desse estudo. Então, vamos lá. Mateus 13, verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com ele por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao quem tem, mais lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão.
porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Amém? Amém. Então, só trazendo um contexto aqui. No início de Mateus 13. A essa altura, o ministério de Jesus, ele já tinha alcançado grande notoriedade, aumentava a resistência por parte da elite religiosa dos fariseus, e aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava, o seguia. E diz então que essa multidão cercava Jesus. Ele entra num barco e se assenta. Então, já nesse verso 2, às vezes é um detalhe que passa despercebido, mas se nós prestarmos atenção, fala algo interessante, que Jesus ele entra no barco e ele se assenta e a multidão ela permanece em pé. Então, o comum, o natural para nós é que a pessoa que fala, o orador, ele fique em pé e os ouvintes, eles fiquem assentados, como está acontecendo aqui agora, não é mesmo? Só que naquela época, era uma questão cultural que o orador, a pessoa que falava, ele se assentasse e os ouvintes permanecessem em pé, até por uma questão de respeito com aquele que estava falando. Então, era muito comum que houvesse a chamada cadeira ou assento de Moisés nas sinagogas. E então, os fariseus, os escribas, aqueles que ensinavam a lei, eles se assentavam. E quando eles estavam ali, eles estavam na posição de autoridade, de rabinos e mestres da lei. Então, quando Jesus ele se assenta, não só nessa ocasião do barco, mas em outras passagens da Bíblia, ele não está apenas reproduzindo um costume da época, uma questão cultural, mas ele está dizendo, eu estou aqui enquanto intérprete, enquanto autoridade, enquanto rabino e mestre da lei. Eu estou aqui enquanto supremo mestre e intérprete da lei. E isso, por si só, já era motivo de grande escândalo entre os fariseus, entre os escribas, porque eles pensavam, quem é este que se acha na autoridade de ensinar? Quem é este que acha que tem autoridade para fazer aquilo que nós fazemos? E isso causava grande confronto para os escribas e para os fariseus. E, dando continuidade, Jesus, ao longo de suas exposições, ele fez o uso de mais ou menos 35 a 40 parábolas. E apesar de não ser um método novo, porque já havia uso de parábolas no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, alguns personagens fazendo uso de parábolas. Natã, quando ele vai confrontar o pecado de Davi,
eu não sei se vocês recordam, ele conta uma parábola da cordeirinha. Então, no Antigo Testamento mesmo, nós temos o uso de parábolas. Só que, apesar de não ser um método novo, ninguém o fez com tanta maestria como Jesus, conseguindo tirar de assuntos do cotidiano, de questões tão simples, ele consegue falar de forma tão profunda e revelando mistérios do reino. Então, o que significa parábola, inicialmente? O termo parábola, ele significa literalmente colocar ao lado. São comparações, são analogias, são ilustrações, elucidações, com o objetivo de pegar um assunto do cotidiano ou até mesmo histórias criadas e transmitir uma mensagem indireta. Então, a maioria das parábolas, elas têm por objetivo, através de uma ilustração, transmitir uma ideia central. E aqui, no caso de Jesus, revelar mistérios do reino. Só que o intuito das parábolas, quando Jesus ele falava por meio de parábolas, contrário do que muitas pessoas imaginam, não era apenas simplificar, não era apenas facilitar o entendimento, ou até mesmo prender a atenção dos ouvintes. Nós sabemos que uma das técnicas de oratória e de comunicação é justamente iniciar uma apresentação contando uma história, porque isso, por si só, prende a atenção dos ouvintes. Então, apesar de Jesus ele dominar muito bem esse método de contar histórias, tanto é que aqui no verso 3, ele começa: eis que o semeador saiu a semear. Esse eis que é semelhante para nós ao era uma vez. Então, Jesus ele iniciava contando histórias. E apesar dele ser um exímio contador de histórias, esse não era o objetivo. O objetivo de Jesus, por trás das parábolas, não era apenas simplificar, não era apenas facilitar o entendimento ou prender a atenção. Havia algo muito mais profundo por trás das parábolas. E nós veremos isso ao longo do estudo. Então, só para a gente trazer um contexto aqui. Naquela época, nós tínhamos a liderança judaica, os escribas e os fariseus, e eles não apenas estavam rejeitando os ensinos de Jesus, os ensinamentos, mas eles buscavam um motivo para condená-lo, para prendê-lo em algum ponto. E nós tínhamos a liderança judaica, nós tínhamos uma grande multidão que seguia Jesus, que cercava Jesus. Muitas dessas pessoas estavam interessadas apenas nos milagres que Jesus fazia, outras estavam ali reunidas apenas por curiosidade, e havia até mesmo aquelas pessoas que estavam ali por conta dos pães que eram servidos no momento das reuniões. Então, falar em parábolas era uma forma de Jesus, ele, de certa forma, estabelecer um filtro daquelas pessoas que realmente receberiam a mensagem em seus corações, que foram agraciadas com esse entendimento, daquelas que estavam ali só por interesse, ou até mesmo enquanto inimigas de Cristo. Então, quando nós falamos de parábola, elas têm dois objetivos fundamentais. Primeiro, revelar uma verdade do reino para aqueles que já foram alcançados com esse entendimento, para aqueles que Deus já deu esse entendimento revelado, e, ao mesmo tempo, as parábolas elas tinham por objetivo ocultar, velar para aqueles que tinham o coração endurecido, ou seja, aqueles que já tinham rejeitado a mensagem em seus corações. Então, falar por meio de parábolas era uma forma de conseguir esse objetivo. Então, eu revelo uma verdade do reino para aqueles que têm a capacidade dessa compreensão, desse entendimento, e, ao mesmo tempo, eu oculto. E, como nós veremos a seguir, isso é uma forma de Deus agir com juízo sobre o povo. Amém? Então, quando nós falamos de parábolas, as parábolas elas possuem diferentes classificações. Nós temos ali as parábolas naturais, como a da semeadura, que nós estudaremos hoje. Nós temos a do joio e do trigo. Nós temos as parábolas laborais, as de graça, de misericórdia, as parábolas escatológicas. Mas o grande objetivo das parábolas,
qual é a mensagem? Qual é o objetivo das parábolas? Trazer uma mensagem do reino. Revelar os mistérios de um reino. Revelar os mistérios daquele reino que havia chegado com Cristo. E o objetivo era abrir os olhos das pessoas de que aquele reinado, aquele reino que havia chegado, ele não era como as pessoas imaginavam. Não era como elas imaginavam que aconteceria. Então, não se trataria de um reinado político. Não se trataria de um Jesus político, de um Estado forte, de um Jesus que viria ali com todo um exército, com todo um poderio militar, armado e forte, e que julgaria naquele momento todas as nações e povos. Então, vejamos que muitas pessoas, não só aquelas que rejeitavam a Jesus, mas as pessoas elas tinham dúvidas sinceras sobre Jesus, se ele realmente era o Messias prometido. Não apenas os fariseus ou pessoas más, mas havia dúvidas sinceras. Até mesmo os discípulos de Jesus, nós vemos ao longo da palavra, eles tendo uma revelação progressiva acerca de Jesus. Eles só terão essa revelação completa da obra da redenção após a morte e a ressurreição de Cristo. Até antes disso, eles não tinham essa revelação. Então, o que acontecia nessa época é que as pessoas da época tinham uma compreensão equivocada, uma compreensão errada acerca do tempo das profecias. Por quê? Elas não entendiam que esse reino de Deus se consumaria em 2 etapas. Que seria necessário, primeiro, que Jesus ele viesse como servo sofredor, ele daria a vida pelos seus, ele seria humilhado, ele seria rejeitado. Esse reino, em um primeiro momento, ele seria invisível, mas ele avançaria cada vez mais de forma lenta, progressiva, mas avançaria no coração das pessoas, que ele cresceria ao longo da história no coração das pessoas. Apesar de todas as tentativas ao longo da história de sufocar o cristianismo, ele permaneceria. Apesar de todas as tentativas, de todas as ideologias, de todas as perseguições, o cristianismo, ele avançaria cada dia mais, como nós temos visto, ainda que de forma invisível. Mas também haveria uma segunda etapa desse reino. Aí sim, Jesus ele viria como um rei glorioso, majestoso, revestido com todo o poder, que julgaria todas as nações e os povos de forma forte. E assim, esse reino seria, então, visível. Só que as pessoas daquela época, o que elas faziam? Elas pegavam parte das profecias que lhes interessavam, ou na tentativa mesmo de ter a libertação da opressão do governo romano, e elas se apegavam a essa parte das profecias, mas esquecia aquela parte das profecias, como de Isaías 53:3, que diz que Jesus ele seria humilhado, que ele sofreria, que ele morreria. Então, havia essa compreensão equivocada. E dando seguimento, Jesus, então, ele fala aquelas multidões por meio de parábolas, e ele não explica. Ele se retira e ele vai para outro local com os seus discípulos. E eles lhe perguntam: Senhor, por que fala por parábolas? Aqui no verso 10. Por que o Senhor fala com eles por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas. Então, aqui no verso 11 e 12, quando Jesus ele diz, pois aqui tem, a este lhe será dado e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado, nós excluímos qualquer esforços ou tentativa de interpretação que tente vincular esse texto a esforços meramente humanos. Nós estamos falando aqui nesse texto de uma graça soberana do Senhor. Quem recebeu a graça para entender, mais lhe será dado e terá em abundância. Ou seja, o Senhor ele irá aprofundar ainda mais essa revelação,
As pessoas conhecerão ainda mais os mistérios desse reino. Agora, pelo contrário, quem tem um coração de incredulidade, um coração endurecido, até aquilo que tem lhe será tirado. Haverá ainda mais endurecimento de seus corações, haverá ainda mais cegueira. Então, isso nos leva à conclusão de que nas questões espirituais, a estagnação, ela não é uma via, ela não é uma opção. Ou nós avançamos, ou nós progredimos, ou nós regredimos, nós atrofiamos, nós perdemos aquilo que nós temos. Se temos, por exemplo, um músico, saindo agora do âmbito estritamente espiritual, se ele sabe ali algumas poucas notas, quanto mais ele desenvolve essa habilidade, mais ele será capacitado, mais ele conhecerá. Agora, ao mesmo tempo, se aquele pouco que ele tem, ele não faz esse uso, ele pode até perder, atrofiar, perder aquilo que ele já tem. E é assim que funciona no reino dos céus. E seguindo aqui, no verso 13 ao 15, Jesus, ele cita Isaías. Ele diz: neles se cumpre a profecia de Isaías. Verso 14: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, quando Jesus ele cita Isaías e diz, neles se cumpre a profecia de Isaías, é como se ele dissesse o seguinte: o que aconteceu lá em Isaías está se cumprindo aqui, agora comigo, está se concretizando aqui agora comigo. Da mesma forma que eles rejeitaram a mensagem, da mesma forma que eles não receberam essa mensagem, a história de Israel se repete. E eles continuam rejeitando essa mensagem. Eles continuam com o coração endurecido. E da mesma forma que houve castigo naquela época, da mesma forma que houve castigo e juízo, que foi o exílio, haverá em continuidade a esse castigo, justamente os seus corações se tornando cada vez mais endurecidos. Haverá cada vez mais endurecimento. Amém? Assim, o que acontecia com essas pessoas, aqui no verso... Muito obrigada. O que acontecia aqui no verso 3 é que essas pessoas, elas até ouviam a mensagem com seus ouvidos naturais. Elas viam os milagres de Jesus acontecendo. Jesus ele estava até ressuscitando mortos. Só que elas não conseguiam entender em seus corações. Percebiam com seus ouvidos naturais, mas seus corações não conseguiam entender aquilo. E por que isso acontecia? Porque elas mesmas se colocavam numa situação de cegueira. Essas pessoas, elas tinham um coração endurecido, longe do Senhor, então, por castigo, o Senhor permitia que elas continuassem nos seus próprios caminhos, seguindo esse endurecimento, seguindo a torpeza de seu coração, de modo a endurecer ainda mais esses corações. Então, só para a gente explicar, nós sabemos que o homem, em seu estado natural, ele é incapaz de, por si só, se chegar a Deus. Ele é entregue aos seus delitos, aos seus pecados, à dureza de seu coração. Ele tem um coração mau, e isso por conta da depravação total. Então, nós não estamos falando de uma situação em que o Senhor ele pega um coração bom ou um coração neutro e transforma num coração mau, num coração endurecido e resistente. Nós estamos falando de um caso em que o homem ele já tem um coração inclinado para o pecado, ele já tem um coração mau, e Deus, como juízo, ele endurece ainda mais este coração. Então, é como se o Senhor ele dissesse, é como se primeiro houvesse um endurecimento causado por eles mesmos, ou seja, um endurecimento voluntário causado por eles, e seguido de um endurecimento causado por Deus, mas agora como castigo, agora como juízo. E qual é o exemplo da Bíblia que nós mais vemos do Senhor endurecendo um coração? Alguém lê? Faraó. Faraó é o exemplo mais claro da Bíblia de endurecimento de coração. Mas só que Deus ele não chega lá e endurece imediatamente o coração do Faraó. Nós estamos falando
de uma situação em que Faraó ele já tinha rejeitado a mensagem. Ele já não queria libertar o povo, apesar de inúmeras tentativas. E Deus ele foi lá e endureceu esse coração ainda mais. E só para nós elucidarmos aqui, trazer um contexto, no direito penal, nós temos um instituto que chama Teoria da Cegueira Deliberada. E ela é muito parecida, essa teoria, com o que nós vemos aqui. Eu vou explicar, talvez facilite o entendimento. Segundo a teoria da cegueira deliberada, aquelas pessoas que se colocam numa situação de cegueira, que elas fecham os olhos para uma realidade, apesar de ter todos os instrumentos necessários para alcançar esse conhecimento, elas vão responder não por culpa, como se não tivessem intenção, mas elas responderão por dolo, e dolo eventual, ou seja, elas assumiram o risco de produzir aquele resultado. Então, imaginemos uma situação em que um político, ele sabe, ele desconfia seriamente que há práticas erradas em sua repartição. Ele desconfia. Só que ele decide fechar os seus olhos, fingir que não está havendo nada acontecendo naquele local, para que ele possa se beneficiar dessa situação, ou para que ele possa se esquivar, para que ele não se comprometa. Ou também nós podemos citar uma situação de uma pessoa em que ela recebe uma quantia em dinheiro para transportar uma mala. E ela, quando surpreendida, ela alega, mas eu não tenho conhecimento do que tem nessa mala. Então vem o direito penal e diz, não, você não vai responder por culpa, você vai responder de forma dolosa, porque você tinha todos os meios para alcançar esse conhecimento, mas você preferiu fechar os olhos para não enxergar. Então, é muito semelhante ao que nós vemos aqui. Nessa situação, da mesma forma que no direito penal, ele não pode alegar que não tinha conhecimento, trazendo para a palavra do Senhor, é a mesma situação. O homem ele é inexcusável, ele é indesculpável. E por quê? Porque a palavra do Senhor diz que céus e terra proclamam a glória de Deus. E que a lei ela foi impressa no coração do homem. Então, ele não pode simplesmente alegar que não tinha esse conhecimento. Ele tem como alcançar esse conhecimento. Só que, por conta da dureza de seu coração, por conta da maldade de seu coração, ele não consegue enxergar aquilo que muitas vezes é óbvio. Ele não pode alegar que ele não conhece ao Senhor. E esse processo de entregar o homem ao seu próprio juízo, entregar o homem à própria dureza de seu coração, é conhecido aqui na teologia ou na doutrina como entrega judicial. É o Senhor entregando o homem à própria dureza, à própria torpeza de seu coração. E isso, de modo algum, é tido como injustiça da parte de Deus. Porque ele diz lá em Êxodo 33:19, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, não é injustiça de Deus. E falar por parábolas, então, era uma forma de atingir esse objetivo. Então, eu revelo uma verdade do mistério do reino para aqueles que vão entender, foram alcançados com a graça desse entendimento, mas, ao mesmo tempo, para os ímpios, para aqueles que não conseguem enxergar, o falar por parábolas era uma forma de juízo, uma forma de endurecer ainda mais seus corações. Amém? E um dos versículos, alguém lê, por favor, lá em Romanos 1, do 21 ao 28. Alguém pode ler, por gentileza? Porque, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Até o 28? Isso. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza,
pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Amém. Então, nós vemos aqui nesse versículo o Senhor entregando o homem aos seus próprios caminhos, a própria dureza e torpeza de seu coração. Alguém pode abrir também? Quem abrir já pode ler lá em Salmo 115, do 4 ao 8. Salmo 115, do 4 ao 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Amém. Então, olha aqui, diz, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, nós vemos o homem se tornando mudo, se tornando cego, assim como seus ídolos. E isso é um juízo de Deus. Dando seguimento aqui nos versículos, no verso 16, nós temos uma bem-aventurança. Diz: bem-aventurados, ou seja, agraciados, felizes, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Então, aqui, os discípulos de Jesus, ou aqueles que foram agraciados com esse entendimento, que foram alcançados com essa graça soberana de Deus, eles não são melhores do que aquelas pessoas que não têm esse entendimento. Nós vimos que o homem, por si só, ele é incapaz de ter essa revelação. Isso não é mérito do homem. Isso vem de Deus. Então, Deus, o Senhor, ele decide alcançar alguns por meio de sua graça, de modo a revelar mistérios do reino e coisas concernentes ao Espírito. Então, não há que o homem se gloriar por conta disso. É pura graça do Senhor sobre nós. Escolhendo os seus, escolhendo os eleitos e abrindo o seu entendimento. Pode falar. Por exemplo, né? Não gosto de falar em... Então, a gente vê os sinais e prodígios na criação, né? Que Deus fez, né? E pessoas viam o agir de Deus. E parece que não adiantava nada. Foi indo até Noé que Deus nojou do ser humano, que ficou só a família de Noé, né? E depois veio vindo, quando Deus prometeu Canaã, né? O povo dele, tudo, entraram, tudo, estabeleceram as nações, Judá, Israel. E aí os meus profetas profetizando, não adore outros deuses, vocês vão para o exílio e tal. E o povo não conserta, não obedece a Deus, né? E aí vem vindo os dias de hoje, vem vindo a palavra pregada, e o povo sem exemplo, sem testemunho, e não sendo abençoado, e o mundo do jeito que está. Como que o ser humano está abaixo do zero? Como é que pode? Isso Deus fala, Deus a pessoa ouve, mas com o coração não converte. E mais triste ainda é quando a gente vê pessoas que se dizem cristãos escandalizando o nome do Senhor com suas ações.
mau exemplo, mau testemunho, né? Deus tem que ter misericórdia demais do ser humano. Ele Coitado tem, de nós, viu? Ele tem misericórdia. Nós vimos até os dias de hoje. Deus continua falando, tem os sinais, ele continua agindo, e o coração do homem distante. E Deus demonstrando amor, zelo, misericórdia. Mas nós falaremos isso daqui a pouco, quando nós falaremos sobre os solos. Isso vai ficar bem claro. Então, seguindo aqui no verso 17, diz: pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que esse versículo representa para nós, então? Grandes profetas e justos, como Abraão, como Samuel, como Isaías, eles prenunciavam a Cristo, eles apontavam para Cristo, eles ansiavam em seus corações, eles anelavam por aquele dia que eles veriam o Messias, mas eles não teriam esse privilégio. Eles apenas apontavam, eles apenas ansiavam, mas eles não tiveram o privilégio, essa dádiva de ver Jesus. Até mesmo João Batista, considerado o maior dentre o nascido de mulher, ele viu Cristo, mas ele não veria o Calvário, ele não veria a ressurreição, o derramar de Pentecostes, porque o Senhor entendeu por revelar essa plenitude da bênção messiânica para crentes de outra era. E aqui diz: agraciados são vocês, bem-aventurados são vocês, agraciados, porque vocês conseguem ter essa revelação completa. E hoje nós temos essa revelação mais completa, que muitos não tiveram naquela época. E agora, pessoal, uma vez que nós já explicamos, então, o que são parábolas, o que estava por trás dessas parábolas, qual era o seu objetivo, nós vimos também por que, então, uma mensagem ela alcança de forma diferente os corações. Nós passaremos agora para a parábola da semeadura propriamente dita. E só para trazer um contexto, a colheita, a agricultura, era algo muito comum na época da Palestina, porque era uma sociedade predominantemente agrícola. Então, Jesus ele utiliza esses elementos como joio, trigo, sementes, até o fermento, pães, algo que era muito usual ali para as pessoas da época, era algo que eles estavam plenamente acostumados. E Jesus ele usa esses elementos para nos ensinar como a mensagem é propagada no reino dos céus. Nós sabemos que naquela época não havia toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, o semeador, ele usava uma espécie de bolsa na lateral. Aquele solo ele era preparado, era arado, havia ali as valas, as sementes eram jogadas. Só que acontecia que algumas sementes caíam à beira do caminho, outras encontravam rochas, espinhos, e, por fim, haviam aquelas sementes que alcançavam uma boa terra. E Jesus ele vai nos explicar, por meio dessa parábola, como a mensagem do reino é recebida nos corações. A semente, portanto, representa a palavra do Senhor. O semeador não fala claramente, mas, por analogia à parábola do joio e do trigo, nós entendemos que é o Filho do homem, ou seja, é Jesus. E, por extensão, todos os seus discípulos, pregadores, ministros e aqueles que anunciam a palavra. Os solos são os corações e os frutos é a reação positiva à palavra do Senhor. E na primeira situação, então, nós temos as sementes que foram lançadas à beira do caminho. Pode colocar o slide, por gentileza. Então, essas sementes que foram lançadas à beira do caminho representa aquele coração que não corresponde. O que acontece? Como eu disse, havia os trilhos e essas sementes eram lançadas. Só que também havia um espaço em que o semeador, ele caminhava, ele passava para jogar essas sementes. E onde ele andava, ele caminhava, aquele solo, ele ficava duro e compactado. Então, vinham as aves do céu e roubavam aquelas sementes, porque elas ficavam ali vulneráveis e expostas. Então, representa aqui
essa semente que caiu à beira do caminho, aquela palavra que sequer atingiu os corações. Ela não teve menor chance. Representam aquelas pessoas que até ouvem a palavra do Senhor, mas elas não conseguem compreender aquilo que está sendo falado. Elas agem, muitas vezes, com total desinteresse com a palavra do Senhor. Elas agem com indiferença, sem a menor importância, com descaso, ou até mesmo com zombaria com o Evangelho. Representa aqui um coração duro, um coração de pedra, um coração empedernido, de total incredulidade, insensível e que se recusa de forma persistente a caminhar na luz. Então, aqui são aquelas pessoas que elas nem entendem a palavra do Senhor, nem compreendem. Elas agem com zombaria com a palavra de Deus. E qual é a representação da palavra que nós temos dessas pessoas? Os escribas e os fariseus é um desses exemplos. O próprio faraó, conforme nós já citamos. Ou senão aquela pessoa que até vem à igreja, ela ouve a mensagem, só que quando ela sai na porta da igreja, ela já recebe um convite. E aquela mensagem não produziu nenhum efeito no seu coração. Aquilo é roubado por distrações pelo inimigo. E ele simplesmente deixa a palavra. Já no segundo solo, nós temos as sementes que caíram no solo rochoso. Pode passar o próximo. Representando aqui um coração impulsivo. Um coração empolgado. Então, o que acontece? Quando o semeador, ele plantou, provavelmente era um solo bom, parecia ser um solo bom, mas havia rochas por baixo. Quando essa sementinha ela é plantada, a planta cresce e ela cresce rapidamente. Mas por não encontrar raízes profundas, não encontrar umidade suficiente, não encontrar nutrientes suficientes, vem o sol e acaba secando essa semente. Ela seca. E aqui representa, portanto, aqueles que são simpatizantes do Evangelho, mas eles são rasos e superficiais. Representa aquelas pessoas que até vêm à igreja com muita empolgação, com muita alegria, com muita euforia. Só que quando elas encontram as primeiras provações, as primeiras lutas, elas simplesmente abandonam a fé, elas abandonam a caminhada. Representa aqui aqueles que são os apóstatas. Quando esse tipo de pessoa, quando esse crente, ele descobre que o Evangelho não é só bênção e vitória, mas que o Evangelho também é perseguição, é luta, há dificuldades, que o Evangelho é tomar a sua cruz, é renúncia, ela acaba abandonando a fé, abandonando ao Senhor. E aqui nós temos como representação as grandes multidões que seguiam a Jesus. Então, como nós falamos, essas multidões muitas vezes estavam apenas interessadas nos milagres de Jesus, naquilo que ele poderia fazer. E quando elas descobriam que haveria um custo, que haveria um preço em seguir ao Jesus, elas diziam: esse discurso é pesado demais, quem é que pode suportá-lo? E acabavam abandonando. Nós temos aqui a representação de Judas, que ele foi um apóstata. E nós temos também, trazendo para os dias de hoje, aqueles jovens que eles se convertem com muita alegria, eu amo o Senhor, mas nas primeiras dificuldades ali, na pressão da faculdade, dos amigos, eles acabam abandonando seus princípios e afastando o coração do Senhor. E agora, no terceiro solo, representa sementes que caíram entre os espinhos, representando aqui um coração ocupado ou dividido. Aqui diz que as sementes caíram sobre os abrolhos e sobre os espinhos. E isso fez com que ela ficasse sufocada e tornasse infrutífera. Então, um alerta aqui e um detalhe interessante. A semente, ela não secou, a palavra diz que a semente não secou, mas ela permaneceu sufocada e infrutífera. Os espinhos aqui, eles representam tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que são os anseios, as fascinações, as preocupações desse mundo, que acabam roubando a palavra do Senhor. Há aqui uma supervalorização de tudo aquilo que é externo e que há sempre algo concorrendo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor.
E é aqui, irmãos, que eu gostaria que nós tivéssemos total atenção e total cuidado. E é aqui que nós vamos dedicar um pouco mais. Por quê? É muito fácil para nós falarmos, eu não sou o primeiro solo, ou eu não sou o segundo solo. Já estou há tempo demais na igreja, já passei por tanta luta, já passei por tanta provação. Olha tudo que eu já passei na igreja. Mas como você tem permanecido na igreja? Qual é a forma que você tem permanecido na igreja? Como você tem sido ao longo de todos esses anos? E é isso que nós temos que ter alerta, porque muitos crentes acham que são boa terra, mas na verdade é um solo espinhoso. Aqui representa aqueles crentes que vão à igreja, ouvem a mensagem até certo ponto, mas permanecem por anos estagnados, deixando com que os anseios desse mundo roubem a centralidade de Cristo. Então, o foco desse crente são seus próprios interesses, são seus próprios tesouros. Ele está sempre ocupado demais com dinheiro, com trabalho, com sucesso, com entretenimento, com vaidade, com distrações. Esse tipo de crente, ele não tem tempo para estudar a palavra, ele não tem tempo para se dedicar às coisas do Senhor, ele não tem tempo para vir numa reunião de oração, ele não tem tempo para vir ao PG, ele não tem tempo para servir a igreja, ele não tem tempo para se aprofundar na palavra do Senhor. Ele está sempre distraído e ocupado demais. Quando nós lemos o livro O Peregrino, a Feira das Vaidades representa muito bem isso. E essa Feira das Vaidades, ela impede que o fiel e peregrino, eles prossigam até a cidade celestial. Se eles não saem disso, não há como prosseguir. Quando esse tipo de crente, ele descobre que o evangelho é negar a si mesmo, eles são incapazes de renunciar. Quando eles descobrem que o evangelho é renunciar o seu ego, o evangelho é renunciar a sua vontade, às vezes o evangelho é renunciar os seus sonhos, o seu dinheiro, o seu tempo, eles são incapazes de renunciar. No entanto, eles permanecem na igreja. Esse tipo de crente, ele ama demais as coisas do mundo, ele tem o coração cheio de ídolos, ele até quer servir a Deus, mas ele também quer servir a Mamon. Há sempre Cristo e algo mais. E vejam que a maioria dessas preocupações são até lícitas. Nós estamos falando aqui de relacionamento, de futuro, de carreira, de filhos, mas isso rouba completamente o seu coração, tirando Jesus da centralidade. Como exemplo da Bíblia, nós temos o jovem rico, nós temos Demas, que lá em 2 Timóteo diz que ele é um cooperador de Paulo, e ele abandona a fé por amor ao mundo. Nós temos Ananias e Safira. Nós temos aqui, trazendo para os nossos dias, o crente, que está há anos dentro da igreja, mas ele não apresenta qualquer mudança, qualquer regeneração. Ele continua maldizente, ele continua irado, ele não libera o perdão, ele conta pequenas mentiras, os fins justificam os meios, ele não tem nenhuma urgência para com a causa do evangelho. Ele vive acomodado, vive constantemente aquilo que é terreno. Representa aqueles que se enchem de teologia e conhecimento, mas são soberbos e não praticam a piedade. São crianças na fé, que se alimentam constantemente de leite espiritual e não apresentam qualquer frutos reais. Representa aquele crente que não tem uma vida espiritual fora da igreja. Ele é um frequentador, ele não tem um relacionamento profundo com Deus, não tem um coração humilde de servo, e ele simplesmente não se interessa pelo avanço do reino dos céus. E algo que deve gerar muito temor no nosso coração é que lá em Mateus 7,19 diz: toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Ainda em Mateus, nós já estamos aqui, eu falar para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para a gente avançar. Mateus 7, do 21 ao 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos maravilhas e milagres? Então lhes direi: eu nunca conheci vocês.
Lá em Lucas 14, do 6 ao 27, eu não lerei, mas conta uma parábola de um senhor, que ele dá um grande banquete, uma grande festa, e ele manda chamar os seus convidados. E um a um, eles começam a dar desculpas do porquê não poderia ir a esse banquete, essa festa. Um diz, eu comprei um campo, eu comprei 5 juntas de boi, eu me casei. E o Senhor diz para essas pessoas, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Isso é o que Jesus está falando para nós. E nós vemos a soberania, o cuidado e amor de Deus para com os seus, porque se é um eleito, se ele é um servo do Senhor, a poda vem. A poda vem, às vezes, na forma de um luto, na forma de uma enfermidade, na forma de uma escassez, de uma tragédia na família, mas o Senhor, ele usa disso para disciplinar os seus, para corrigir os seus. Porque para com os seus, o Senhor, ele usa de disciplina e correção, mas com os ímpios, há entrega judicial, como nós vimos. Então, o Senhor, ele é tão bondoso que aqui em Lucas 13, do 6 ao 9, nós vemos a parábola da figueira infrutífera. Eu vou ler rapidamente. Diz, e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Então, quando nós estamos falando de um solo espinhoso, um solo infrutífero, o Senhor, ele age com poda, ele prepara o solo para que o crente ele possa frutificar. Eu sei que já deu tempo, mas eu só peço a compreensão de vocês para a gente concluir aqui a mensagem. Não vou demorar muito, mas nós já estamos concluindo. E, por fim, nós temos a 4ª situação, que são as sementes que caíram em boa terra, representando aqui um coração que corresponde. É importante lembrar que esse solo ele não é naturalmente bom, mas, como nós vimos, ele foi preparado pelo Senhor. Então, ele frutifica a 100, 60 e 30 por 1. Representa aqui aquele que ouve a palavra com sinceridade, medita, reflete e aplica em sua vida. Ele não se conforma com o pecado, mas ele se arrepende, ele luta e busca não repeti-lo. Ele busca verdadeiramente agradar a Deus. Ele não é um crente de domingo, mas o seu coração ele queima pela obra, há fervor espiritual, há urgência para com o evangelho. Ele entendeu que há sim preocupações nessa vida, mas Cristo é o centro de sua vida. Cristo é sua alegria. Ele é movido pela eternidade, porque ele compreendeu que ele não é um cidadão dessa terra, mas ele é um cidadão celestial. Então, ele já não se embriaga mais com as bênçãos desse mundo, com os cuidados desse mundo, isso já não brilha tanto mais aos seus olhos, porque ele descobriu um tesouro muito mais valioso. Então, ele vendeu tudo aquilo que ele tinha e ele investiu neste tesouro. Ele vive em constante evolução de caráter. Ele se olha e nem se reconhece mais, porque ao longo do tempo ele evoluiu. E como exemplo, nós temos aqui Pedro, Paulo, Isaac, Davi, que não foram homens perfeitos, mas quando nós olhamos na trajetória dele, nós vemos uma progressão. Eles pecaram, eles falharam, mas sempre se arrependendo e voltando o coração para o Senhor. Amém? Esse tipo de crente, ele persevera na santificação. Ele pratica as disciplinas espirituais, orando constantemente para que o Senhor vivifique o seu espírito, para que o Senhor lhe corrija, para que ele faça aquilo que agrada ao Senhor. E a frutificação é certa, ela se dá de forma natural. Lembrando, irmãos, que frutos, só fazendo o adendo, frutos não são obras, não é aquilo que muitas vezes nós vimos como exterior, mas é uma fé em movimento. É arrependimento, conversão genuína, convicção de pecado,
separação verdadeira com o mundo. Então, esse tipo de crente é aquele crente humilde, manso, sarado, que ama o seu próximo, que luta contra o pecado, que tem o coração de servo, ele é maduro, regenerado, quebrantado. Quando nós falamos de frutos, nós estamos falando dos próprios frutos do Espírito. E é importante frisar que mesmo entre os eleitos, mesmo os crentes de boa terra, há diferença nos frutos. A palavra diz que um frutificou a 100, outro a 60 e 30 por um. Isso por quê? Porque vai depender. Aqui nós estamos falando de diferentes níveis de consagração, de maturidade, de entrega a Deus, de sede e fome da palavra, diferentes vocações, chamados, interesse pela obra do Senhor, e por isso a frutificação ela também é diferente. Já para finalizar, para concluir a nossa palavra, algo que tem que gerar muito temor no nosso coração é que Calvino ele nos ensina que quando nós falamos desses 4 tipos de solo, nós não estamos falando em ganhar ou perder a salvação. Desde o princípio, um único solo, ele vai ser salvo. Então, é como se fosse 2 solos, aquele que corresponde e aquele que não corresponde. Então, apesar de nós vermos muitas pessoas dentro da igreja com o coração espinhoso, com o coração dividido, somente aquele que foi plantado em terra boa, ele vai ser um eleito. Ele vai ser chamado pelo Senhor. Isso é motivo para gerar muito temor nos nossos corações. Por fim, o que nós podemos tirar de conclusão, de aplicação prática dessa palavra na nossa vida? O reino de Deus, ele ainda cresce, ele ainda avança pela semeadura da palavra nos corações. Então, nós sabemos que hoje em dia, as igrejas, elas possuem muitos malabarismos gospels na tentativa de roubar a centralidade da palavra de Deus. Nós vemos teatros, eventos, louvores emocionados, mas tudo isso é uma distração. Ainda é a palavra de Deus que vai produzir arrependimento, que vai produzir conversão genuína, santificação. Ainda é a palavra de Deus. E isso precisa ser valorizado por nós, esse ensino da palavra. Segundo, a nós não cabe semear, a nós cabe apenas semear, não cabe a nós escolher o tipo de solo. Quem escolhe o tipo de solo, quem determina quem será salvo ou não, o tipo de solo, isso cabe ao Senhor. A nós cabe propagar a mensagem do reino, pregar para o maior número de pessoas. Por que a nós não cabe escolher o tipo de solo? Porque nós erraríamos, nós cairíamos. Nós erraríamos em fazer um falso juízo, antecipar uma condenação. É o Senhor que, ao final, vai separar joio e trigo. E hoje, um solo que muito se parece com um solo espinhoso, um coração dividido, ocupado do mundo, amanhã vem a poda do Senhor. E, de repente, esse crente começa a produzir frutos de arrependimento. Terceiro, na igreja nunca existirá somente solo bom. Existem todos os tipos de solo dentro da igreja. Aqui mesmo, entre nós, existem todos os tipos de solo. E às vezes a gente olha para o outro e pensa, você muito se parece com esse solo. Mas o objetivo dessa mensagem de hoje, dessa palavra de hoje, não é olhar para o outro, mas é olhar para nós e nos perguntar, que tipo de solo eu tenho sido hoje? Será que o meu coração ele está ocupado com as coisas do mundo? Será que eu tenho olhado muito mais para aquilo que é terreno do que para as coisas celestiais, do que para o Senhor? E que isso possa gerar temor verdadeiramente no nosso coração. Amém? E por fim, há uma esperança para nós. A maioria das pessoas vão rejeitar essa mensagem da cruz. A maioria das pessoas não vão aceitar essa mensagem, mas sempre há um remanescente. Há solos bons preparados para o Senhor. O Senhor separou para si solos bons, e ao seu tempo eles vão frutificar. Amém? Amém. Então é essa a mensagem que eu gostaria de trazer hoje a vocês. Alguém tem alguma observação? Alguém quer comentar alguma coisa para finalizarmos? Não? Amém. Então, eu vou pedir para o Silvinho fazer essa oração.